Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, sou professora aqui da Univap e estou aqui com o professor Sérgio Pilling e com o professor Carlos Larroz e nós vamos conversar hoje sobre tecnologia e educação. E nós sabemos que um dos pontos, comumente abordados, tanto no ensino, quanto no âmbito educacional como da sociedade, é a inserção da tecnologia, nesse nosso novo contexto e especificamente na educação e no ensino. Muitas pessoas acabam dizendo que a escola, ela não modificou, ela não evoluiu, ela não se transformou. Então, a forma de ensinar hoje continua sendo igual à de tempos antigos, onde o que prevalecia era a exposição oral dos conteúdos pelo professor. Os alunos tinham que fazer muitos exercícios repetitivos para memorizar, Então não havia preocupação com a construção do conhecimento, mas com a retenção das informações ali passadas pelo professor e uma avaliação para verificar se aquilo foi realmente guardado, armazenado, retido no aluno. E a gente tem visto que esse não é mais um modelo de educação, que promova um real aprendizado e que temos uma série de mudanças também culturais, sociais, econômicas, políticas, de forma, de princípios, de valores, que atingem diretamente a escola, atingem diretamente a educação. Então a nossa proposta aqui é conversar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, a inserção da tecnologia como uma ferramenta, na educação escolar. Até porque a educação é muito maior do que aquilo que acontece só no ambiente escolar. Então, mas dentro do ambiente escolar, pelas mãos dos professores ali, dos docentes, como a gente pensa que está, o uso dessa tecnologia, o caminho que isso vai seguir, ou mais ou menos o que a gente imagina como vai ser estruturado essa ferramenta, a tecnologia, a inteligência artificial, dentro da educação. Então eu gostaria que o professor Sérgio primeiro se apresentasse, depois o professor Larroz se apresentasse, para a gente dar início ao debate. Eu sou o professor Sérgio Pilling, sou físico e sou psicólogo, sou entusiasta da inteligência artificial, da tecnologia, e trabalho aqui na instituição há quase 15 anos. Professor... Eu sou o professor Carlos Larroz, eu sou da área da computação e também da área da educação aqui na Univap, já estou aqui há 6 anos e trabalho nessa área também de tecnologia e de certa forma com educação também. Sou entusiasta também dessas questões, e estou muito preocupado, assim, sempre tentando entender e aplicar a tecnologia para melhorar a qualidade das aulas, do ensino. A interface, entre a tecnologia e o ensino. E aí o professor tem um estudo da Unesco para apresentar aqui para a gente, que acho que vai direcionar bem a nossa reflexão aqui de hoje. Então, a Unesco, ela tem um grupo, que monitora, os indicadores de educação no mundo para os parceiros da Unesco, inclusive o Brasil, E em 2023 eles publicaram um relatório que comenta dessa preocupação de uso da tecnologia, na educação, quais seriam algumas direções, apontando talvez algumas direções que os países deveriam se preocupar e investir, E isso passa, como a gente comentou já anteriormente, desde infraestrutura, preparação dos professores, os alunos, como os alunos devem se comportar com relação à tecnologia na educação, E todas essas questões que vão cruzar com esses eixos, vamos dizer assim, E a grande preocupação é que mesmo nos países desenvolvidos, só já adiantando, como Estados Unidos, Reino Unido e Singapura, por exemplo, os professores já também estão apontando que eles têm tarefas que eles fazem que poderia ser automatizado. Eles têm um dado que seriam 13 horas por semana que um professor gasta fazendo tarefas mais ou menos mecânicas, que com algum tipo de tecnologia, até com IA inclusive, poderia reduzir pela metade. Então, por exemplo, isso mostra que mesmo nos países desenvolvidos, ainda dá para se investir mais. E agora você imagina no nosso contexto, com o país em desenvolvimento, como é que isso fica mais assim, agravado, vamos dizer assim,
Eu acho que é importante a gente também aproveitar para debater esse tipo de assunto, né? Então, preparação dos professores, com essas novas tecnologias como inteligência artificial e mesmo ferramentas, né, de educação, de modo geral, né? Como é que os alunos estão usando isso e os professores devem se interagir com isso, né, dentro de uma sala de aula, tá? E a infraestrutura mínima que tem que ter para poder prover esse tipo de ensino atualizado, vamos dizer assim, né, numa escola que a gente sabe que é tão dispara no Brasil, né? Por exemplo, no nosso contexto. Então, há pouco tempo atrás saiu causou assim até muita discussão, muito debate, quando foi anunciado que nas escolas estaduais daqui de São Paulo não iria mais ter a aquisição de livros didáticos e todos os alunos iriam receberiam um tablet, né? E então todo o conteúdo que estaria num livro didático estaria no tablet. Tem vários aspectos em relação a esse assunto, né? Mas um deles, né, eu acho que um que ficou muito dito, que tem a ver, acho que com a nossa conversa, é a questão da infraestrutura, não é? Então, quanto que não ter um livro limitaria esse aluno à leitura do material, porque ele teria dentro da escola a internet, ele levaria isso para casa? Tá, leva, mas aí em casa ele tem a internet, ele tem, né? Então, como que essa infraestrutura, né, como que esse acesso, né, à internet, à tecnologia, afeta até a ideia de se colocar, em vez dos livros tradicionais, um livro digital. Como que como que vocês pensam essa questão da tecnologia em relação à infraestrutura? Como é que vocês enxergam isso? Nesse caso do tablet, tem um agravante, né, que eu vejo, é a questão da rede elétrica estar disponível para os alunos conectarem o tablet para carregar, a questão da segurança, né, porque o livro tem chama a atenção de um jeito, o tablet chama a atenção de um outro jeito, né? E como é que ficaria isso no contexto, né, da escola e tal? Tem segurança suficiente para garantir que o tablet vai durar o ano todo, vamos dizer assim, né? O tablet cai no chão, quebra. O livro cai no chão, não quebra. Também tem essa questão da reposição do produto. Então, tem umas questões operacionais do tablet, né? Não estou nem falando da questão do uso do tablet. Estou falando da questão do operacional. E isso se você colocar a possibilidade de ter um tablet na escola. Se você for para a realidade nacional, mesmo uma cidade que tem São José dos Campos, nas escolas mais periféricas, que não tem recurso básico, às vezes assim, de apoio à aula, né? E imagina você não ter um recurso de uma tecnologia, né? Então, assim, a nossa realidade é muito mais radical em termos assim de precariedade que a gente ainda vive. Então assim, no estudo inclusive da Unesco, eles falam isso, quer dizer assim, a democratização da tecnologia, né? Então, assim, a gente não pode pensar em discussões de um nível assim como inteligência artificial sem antes pensar assim, como é que a gente vai oferecer uma estrutura mínima numa escola de periferia para que ele tenha acesso até à rede de dados, né, à internet. Mesmo que ele acesse isso de um celular, que está, né, vamos dizer assim, quase todo mundo está tendo acesso a celular. Então tudo bem, vamos tirar o tablet e vamos colocar o celular, que parece que é a tecnologia que tirou da agenda, né, o tablet. Que há 20 anos atrás tinha essa ideia do tablet básico e tal para as escolas. Tal. Então parece que saiu da agenda. Talvez substituído até pelo celular. Mas e aí? Ele vai ter possibilidade de acesso à rede? Vai ter uma rede de dados na escola que ele tenha qualidade mínima para poder fazer a pesquisa, fazer o apoio? Então isso assim, quer dizer, o buraco é mais embaixo. Quando você fala de uma escola particular, que tem mais recursos, é outra realidade. Então, não, é isso que ele fala assim, o terceiro mundo está aí com dificuldades assim do acesso à escola. Então a tecnologia ficou assim, né? Fica uma discussão que precisa ser levada com outros tópicos adicionais, né? Mas eu não posso se prender só nisso, né? A gente tem que assumir que vai ter alguma preocupação em termos de infraestrutura. E aí vem a segunda camada,
que é a ferramenta tecnológica que já, quando tivesse a infraestrutura proporcionada, né? Que seria esse tipo de ferramentas como computadores, a software, né? Adequado, como é que o aluno vai se comportar com o uso dessas aplicações, a questão também de adicional que vem coisas de fora, né? Com essas ferramentas, com a internet traz coisa de fora que não é da educação no meio da aula, né? Que é acesso à educação, usar corretamente. Então, e como vai ter mecanismo de como é que vai ter mecanismo para administrar isso, né? Que está sendo usado para aula, não está sendo usado para aula durante aquele período que ele está na sala. Então, assim, e o professor, a gente estava falando também, né, do treinamento, a preparação do professor para a tecnologia. A gente vê, na realidade, mesmo na realidade da faculdade, né, dos professores universitários, ainda tem muitos que têm resistência. Então, quer dizer assim, tem que ser um negócio que vem de cima para baixo, de baixo para cima. Eu vejo assim, né? A preparação dos alunos e a preparação dos professores. E a preparação também assim da infraestrutura, e quando eu falo infraestrutura, não é só física, a infraestrutura lógica. Que tipo de dados que eles estão acessando, como é que as questões éticas e legais de proteção de dados, que você vai estar circulando um monte de informação nessa conversa. Eu acho que isso são coisas que têm que ser tocado, inclusive na prática. Isso. Né? Vamos fazer um exercício aqui, por exemplo, uma aula podia tocar numa questão dessa de acesso de dados, de copyright. Isso. O que nós devemos, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Aí tem exemplos demonstrando, isso aqui, vamos colocar alguma coisa aqui, isso aqui é uma coisa que estamos violando um dado, então nós não devemos fazer isso. Acho que são coisas que têm que ser apresentado para os alunos também. Professor, Sérgio, como que você vê essa questão que o professor Carlos colocou desse preparo do aluno, né? De usar, não usar, o que né, que você falou que é importante da gente... Eu vejo o seguinte, a gente tem professores, né, que da mesma forma que proibiam o uso do Google, né, para fazer pesquisa, né, só podia estudar pelo livro, nada de Google, eles continuam proibindo o uso das ferramentas de inteligência artificial geradoras de texto, como o ChatGPT, entre outros. Eu acho isso muito equivocado, porque você não pode proibir ninguém do acesso à informação. Né? Nós, como seres racionais, que damos significado ao mundo a todo instante, a gente está precisando de informação para dar significado. Então, nós como professores, a gente tem que incentivar o uso correto, produtivo, eficiente das tecnologias de informação, tanto do Google, usar o Google com sabedoria é muito bom, faz muita coisa legal, e usar o ChatGPT ou outros geradores de texto com sabedoria também é muito bom, né? Então, é uma maneira de você ensinar e garantir o uso eficiente dessas ferramentas é mostrar para o aluno como se usa adequadamente a ferramenta. Então, vamos fazer uma pesquisa aqui. Escreve lá, vê a resposta, debate com o aluno. O que você acha dessa resposta? Está de acordo? Então, ensina o aluno a ter senso crítico em cima da resposta que o ChatGPT está tendo, né? Mostra para o aluno que, dependendo da resposta, você pode fazer outra pergunta e se aprofundar no tema. Isso daí faz parte do processo educacional, de estimular a curiosidade do aluno dentro do tema. Porque senão ele pede uma coisa, faz uma pergunta, vem a resposta, ele fica satisfeito, copia aquilo e te apresenta. Não, isso é pobre. Isso é pobre. Não quero isso do aluno, eu quero que o aluno tenha curiosidade quase que inesgotável do conhecimento sobre aquele tema, de temas correlatos, né? E aí ele vai estar num movimento de construção desse conhecimento, então isso entra de acordo, isso vai assim, coincide com a proposta educacional que nós temos hoje. Uma coisa super importante nesse processo de construção do conhecimento junto das ferramentas de inteligência artificial, você nunca acreditar 100% no que está escrito ali. Então você fez uma pergunta lá para a inteligência artificial, veio com uma resposta, se é algo completamente novo para você, você pega aquela informação, vai no Google, checa, navega,
procura, pesquisa, usa uma outra inteligência artificial para ver se aquela resposta de fato está batendo com as duas inteligências artificiais. E aí você vai se aprofundando e tendo propriedades naquele assunto. Né? Esse tópico é muito importante, não só com tecnologia, né? A gente está vendo os alunos sem um exercício de senso crítico muito claro, né? Então, pouco exercício de senso crítico. Então, agora pior ainda com as ferramentas tecnológicas. Né? Antes já com próprios livros, o cara só copiar e colar, né? Podia ser também. Ele também copiava do livro, Ele não tinha senso crítico. Não, Mas vamos dizer que eu acho que talvez os alunos tenham perdido a noção do senso crítico pelo fato de usar o livro. Porque o livro, você não precisa ter senso crítico. Você vai ler, você assume que aquele documento está 100% verdadeiro. Então o aluno ele não foi treinado na maneira convencional de ter o senso crítico da informação. Ele assumia que a informação é verdade. Agora, com esses textos geradores de conteúdo, a gente tem que treinar o aluno, treinar os professores, inclusive, a ter o senso crítico. De investigação e tal. Exatamente. Né? Mas tem uma coisa que eu queria alertar também, que nesse estudo eles comentam, que é uma outra coisa que a tecnologia deve proporcionar, que eu acho bem bacana, é o seguinte: ter ferramentas que acompanham o aprendizado do aluno. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer assim, se ele está interagindo com a ferramenta e ela mostra que ele tem deficiência em alguma coisa, a própria inteligência artificial, ou a ferramenta, ela vai identificar isso e dar apoio para o aluno através de robôs, né? Chatbots. Isso é um grande diferencial. Dizer assim, você está com dificuldade disso, olha aqui, ó. Então isso pode ser uma alavanca de aprendizado muito grande. Porque o professor, é claro, essa é um lado, quer dizer, na interação do aluno com a ferramenta, a própria ferramenta identificar essas defasagens que ele tem. E o outro lado é o professor acompanhar de forma única e coletiva como é que a classe está saindo. Então, assim, eles estão falando muito nesse ponto. Então, assim, criar ferramentas e usar ferramentas que proporcionam ao aluno um grande aprendizado durante a interação, e que o professor consiga acompanhar isso. Ele vai estar monitorando isso, que a ferramenta vai estar trazendo dados para ele. Assim, olha como é que está a sua turma em casa, estão com deficiência nisso aí. Eu conheço um trabalho onde os alunos iniciam fazendo uma avaliação, né, diagnóstica ali do conhecimento que eles têm. Então, eles vão responder X questões de um determinado assunto, matemática, né? Eles têm que responder X questões, 20 questões ali. E o que acontece? O aluno A, ele vai demonstrar uma certa dificuldade ou não conhecimento em determinadas questões. O aluno B em outras, né? Então, para o aluno A, vai ser gerado atividades e vão ser geradas do que ele está com dificuldade, que vão ser diferentes das atividades para o aluno B. Então, quer dizer, isso é um auxílio positivo da ferramenta, né, nesse processo. E o professor vai conseguir acompanhar isso, mesmo remotamente. Porque na aula, antes de começar, ele vai saber o que aconteceu nos exercícios que foram feitos remotamente, lá pelo aluno em casa. Ele já tem uma estatística dali, é quase que um dashboard que eles chamam, um painel ali mostrando toda como é que está o rendimento. Isso tem um ganho assim, educacional, para ele poder investir tópico ou outro, né? E que isso aí ele demoraria muito mais tempo se fosse fazer isso na mão. Sim. Assim. Então, tem outras coisas também, falando já agora da questão do uso da inteligência artificial em sala de aula, né, como ferramenta de aprendizagem. Se você programar bem a inteligência artificial para fazer leitura de linguagem não verbal, né? Leitura de tempo de retenção, de foco, né, no estudante, e estratégias para trazer de novo a atenção, porque você sabe, né, à medida que a gente vai perdendo o interesse, você tende a divergir. E aí, programando essas coisas na inteligência artificial, você garante uma maior eficiência no processo de absorção de informação, né? Então, vamos supor que o aluno está estudando um conteúdo e
cada aluno vai ter dificuldades em pontos diferentes e velocidades de retenção diferentes. Isso a gente já acabou de discutir. Mas, além disso, você tivesse, de alguma forma, monitorando as suas expressões faciais, a pupila dilatada ou não, que são feedbacks sobre o seu interesse no conteúdo. Se você está tendo prazer na aprendizagem ou não. Quanto tempo você está ficando, quanto tempo você está ficando. E a máquina está tendo esse feedback e ela te dá uma resposta para isso. Então, se o aluno está com muita dificuldade naquele conteúdo e a expressão dele começou a ficar uma expressão pesada, de desgosto, a máquina já teria uma outra estratégia para tentar fazer com que aquele conteúdo seja fixado, né? Então, a máquina, nesse processo educacional, ela tem muitas vantagens, vamos dizer assim. Mas tem desvantagens, que é nesse ponto que eu acho que é interessante a gente debater, que como é que fica o papel do professor, né? Isso. Na sala de aula, dentro Ai, desse que contexto, medo, né? Porque se a máquina vai ver até se o menino está estimulado ou não, e aí ele então, troca a estratégia, e aí, será que vai precisar de um professor daqui a pouco? Isso é um ponto importante a gente debater. Esse tema, ele é um tema que já está muito discutido fora do país também. Sim. E lá no Emirados Árabes, inclusive, eles estão já introduzindo a inteligência artificial em sala de aula como ferramenta de aprendizado, monitorada por professores e tal. Nos Estados Unidos até tem, eu acho que foi em Oxford, tem uma faculdade que já tem um curso que é via inteligência artificial, com os professores ali acompanhando. Do meu ponto de vista, né, com relação à eficiência de armazenamento de conteúdo, a máquina supera o professor. Sim, claro. Porque ela consegue te dar associações de forma muito mais rica do que o conhecimento limitado dos professores. Só que o professor, ele tem uma vantagem, porque ele tem a questão da interação humana muito presente, né? Então, ele, como humano, na frente de um outro humano, ele consegue despertar certos movimentos que a máquina não consegue. Por exemplo, despertar a curiosidade de uma maneira diferente, uma recompensa de uma forma diferente, porque uma coisa é a máquina te dar um joinha, porque você concluiu a tarefa. Outra coisa é o professor falar assim, pô, meus parabéns, eu também tive dificuldade nisso e consegui, você também consegue. Então, recompensas positivas de um humano para o outro humano ainda é um diferencial, entendeu? E... o cara tem inclusive intuitivo também do humano, né? Que a máquina ainda não chegou nesse nível. Né? Então, vocês vão chegar, mas essa capacidade intuitiva, né? De você perceber algumas correlações que existem, por que ele está vindo hoje assim para a aula, né? Será que tem um histórico lá atrás que, quer dizer, tudo bem, a máquina consegue aprender isso também, mas talvez não esteja registrado lá em alguma base de dados. Talvez a máquina perceba como ele está, mas ela não vai saber por quê, né? Ela não... Teria que ter quer dizer, tudo teria que estar armazenado. A gente não chegou nesse nível ainda de armazenamento de todos os passos, né? Eu acho que é uma e a questão da representatividade. Acho que é que nem você falar que a IA vai substituir o homem, né? Quer dizer, assim, a gente sabe que tem um componente de criatividade, de intuição e tudo, que ainda vai demorar um tempo para eles conseguirem chegar lá. Mas assim, esse componente e esse diagnóstico que a máquina vai trazer vai ser uma alavanca para o professor. Então, talvez o professor, que eu acho que vai acontecer, é o seguinte, ele vai ser liberado de algumas atividades mais burocráticas e mais técnicas, repetitivas, para sobrar mais tempo para ele poder bolar novas técnicas de ensino e como usar, né? Novas formas de usar. Usando a ferramenta, inclusive. De mediação, na verdade. Tipo assim, aluno e a máquina ali como geradora de conteúdo, certo? E o professor... Da mesma forma que o livro era um gerador de conteúdo, né? O professor está ali para mediar esse processo, dizendo para o aluno por que ele está ali, por que ele está sentado ali olhando para aquela máquina. Qual é a finalidade disso? Eu acho que pegar um gancho também para aquela questão voltando a falar do celular, né? Quer dizer assim, que para mim é uma questão que
que me volta sempre nos meus questionamentos internos. Quer dizer assim, deixa o aluno usar o celular, por exemplo, uma prova ou não? Ele já mudou o paradigma, como você falou, de retenção de conteúdo e tal, porque isso ele está o dia inteiro usando o celular. Aí você chega na sala dela, não pode usar. Então, quer dizer assim, essa talvez seja um dos desafios do professor com a tecnologia. Como é que a gente vai inserir o celular na prova, na sala de aula, nas atividades, de uma forma inteligente, que seja uma ferramenta que complemente uma busca de conhecimento ou de participar de um projeto. Muda todo o processo educacional, né? Tipo assim, como é que você vai avaliar um aluno? Pelo conhecimento que ele simplesmente decorou, ou pela forma que ele consegue lidar com problemas? Muda todo o processo, entendeu? E no ambiente de trabalho o cara usa o celular. Sim. Quer dizer, você vai falar, por que eu não vou usar na sala de aula? Exatamente. Então, essa questão que a gente tem que colocar, inclusive no nosso meio acadêmico aqui, como é que nós vamos superar isso? Quer dizer, vamos deixar usar e vamos conseguir fazer uma prova que ele consiga acessar o celular, acessar a informação, mas que tem desdobramentos. Isso, quer dizer, que conexões, sobre resolver problemas. Isso é legal também de você investir nessa questão de, vamos tentar resolver o que você faria para resolver esse problema? Sim. Você tem aqui, celular, ChatGPT, Google. Você tem esse problema para resolver. O que você faria? Isso é um negócio legal também de ver a desenvoltura do estudante. Sim. Como é que ele vai resolver isso? É que esse modelo, só uma coisa, ele é um modelo caro para o ensino ainda. No sentido assim, você está usando a tecnologia, mas o professor vai ter que ter um tempo para criar um tipo de desafio desse. Né? Então, porque e aí pensando nisso, né? Eu acho que isso que você está falando é um ponto bem importante, né? O próprio regime de trabalho teria que ser modificado, porque para ele poder cada aula ter pensar numa forma, né? Porque ele atraente, organiza a aula dele normalmente, né? Ele vai dando todo dia, o que é horrível, uma carga pesada, o que é horrível, né? Carga, todo dia ele vai dando a aula mais ou menos do mesmo jeito, né? E aí esbarra numa outra questão. Como está a formação desse professor, né, para atuar nesse novo cenário? Sim. Será que as universidades, que são as formadoras de professores, né, dos licenciados, elas estão também olhando para... preocupadas com esse tipo de mudança. Dessa mudança. O MEC, aí você vai lá, Ministério da Educação. MEC, avaliação do MEC. Tá olhando sobre esse olhar novo da tecnologia, que a gente possa fazer uma avaliação diferente e isso seja considerado como critério de avaliação, de promoção, sei lá. Como vocês pensam isso, essa formação dos professores, né? É um processo que tem que ser modificado continuamente, né? Não só do ponto de vista de fornecer habilidades técnicas, como é o caso, nós estamos falando aqui de programação, computação e essas ferramentas, mas habilidades até mesmo cognitivas e emocionais. Tipo, você tem que fornecer para os professores esse leque de conteúdo, né? Porque também os professores estão embebidos num mundo que está cheio de questões psicológicas aí emergentes com os estudantes e eles também não sabem lidar. Então isso também influencia, né? O cenário é complexo. O cenário é complexo, exatamente. Essa demanda de alunos diferente, né, cada vez com demandas diferentes. A tecnologia atravessando tudo isso. É desafiador, viu? E do ponto de vista... Eu vou falar mais uma coisa positiva do ponto de vista da inteligência artificial, porque como muitos professores não estão preparados para lidar com alguns alunos com algumas questões emocionais ou psicológicas assim emergentes, você pode programar certos comportamentos na máquina para interagir melhor com tais estudantes. Vou dar um caso, né? Um estudante que tem espectro autista, né? De repente o professor mal preparado não vai conseguir lidar com aquele estudante. Mas se você faz uma programação numa máquina, ela vai ter ferramentas para fazer com que aquele estudante se envolva, participe e tenha a absorção daquele conteúdo e fique ali num espaço social legal, de forma adequada.
isso são coisas que você pode programar na máquina. Em alguns casos funciona, né? Sim, Isso. E pode ser aperfeiçoado, Pode ser inclusive. aperfeiçoado. A própria máquina vai aperfeiçoar. Mas, de fato, além de a gente melhorar, no caso dos professores, a questão de ensiná-los a utilizar as ferramentas, né, de TI, de tecnologia de informação, é necessário a questão de habilidades de leitura de linguagem não verbal, resolução de conflito, como proceder quando um aluno tem certas questões psicológicas ali. Isso é importante. Então, até pegando um gancho que ele está falando, que eu comentei até com você outro dia, no Estadão saiu essa semana, né, uma preocupação dos professores, que a demanda de alunos procurando o professor para relatar problemas de bullying, de assédio, de uso de jogos durante o ambiente da aula lá e tudo, está aumentando. Quer dizer assim, olha para você ver assim, quer dizer assim, aí tem essa demanda, tem as demandas psicológicas, as demandas sociais, as demandas tecnológicas, né? A ferramenta pode ajudar, talvez, a minimizar isso, né? O professor tem que mediar isso, na verdade. A ferramenta está lá ajudando. O professor vai mediando. Sim. É isso. Então, esse é o cenário, né, que eu acho assim que... E a gente também está falando assim, a gente está imaginando que tem toda essa infraestrutura, né? Porque a gente voltou desde o começo. Essa infraestrutura não é só física, essa infraestrutura é lógica. Então, quer dizer assim, a gente imagina que vai ter gente investindo em produzir ferramentas para proporcionar esse tipo de solução. Então, quer dizer assim, isso para uma escola pública, quer dizer assim, o governo vai bancar isso, vai ter que ter todo um grupo de trabalho para poder criar essas ferramentas. Imagina implantar essas ferramentas também na educação, né? Como é que vai ser esse modelo, primeiro, né, de teste para isso? Eu penso que isso é com tudo, né? Vem a ciência, né? Então vem a questão, tecnologia na educação, tecnologia no ensino. Então isso é amadurecido, isso está amadurecido, às vezes ainda não está, mas assim, acaba ficando amadurecido no campo teórico, no acadêmico. E aí quando vai chegar lá na ponta, que é a sala de aula da educação básica, escola, né, ali, é uma distância tão grande para que isso aconteça, né, que quando isso chega, já teve uma outra transformação, uma outra mudança, e aquilo um agravante da autonomia do professor. Exatamente. E é o agravante ainda mais, eu acho, crítico, porque por mais bem intencionado que o professor esteja, preparado, etc., será que ele vai ter autonomia para colocar na sala de aula aquelas ferramentas, né, que ele aprendeu? Autonomia, recurso, então, né? Ele, eu quero fazer uma coisa assim, assim, mas a escola não oportuniza, não tem aquele material, não tem aquele, né? E como você falou no começo, e a parte quando o aluno vai para casa? E quando o aluno vai para casa? Você pode criar esse ambiente aqui e depois, porque o ensino não está restrito só na sala. E aí vai outro contexto, quer dizer, então, são muitos desafios. E o quanto a própria universidade, né, em específico em relação à formação de professores, né, ainda está atrasada, vamos dizer assim, né, ou não tem essa preocupação em pauta. Né? Então fala das novas tecnologias, fala da sala de aula invertida, fala de uma nova forma de aula, mas não, né? Isso não entra numa disciplina, né? Num curso de pedagogia ou numa disciplina, ou quando tem a disciplina, né? Porque tem faculdades que têm a disciplina de tecnologia e educação. Essa disciplina ela é muito superficial, ela é pouco profunda, né, no aprendizado realmente desses recursos, né? Eu acho, sinceramente, que é uma mudança que tinha que vir de cima, tipo assim, do MEC, no vestibular. Tipo, porque começar enquanto tivermos esse modelo de vestibular que a gente tem, é difícil você implantar essa maneira diferentona de educacional, entendeu? Sem dúvida. Mais construtiva, de interação. Eu até usaria dizer assim, que talvez assim, a universidade, ela não é o ator que deveria, claro, tomar essa iniciativa, porque tem que vir
do MEC. Mas talvez a gente possa fazer alguns tipos de iniciativa Protótipo, né? que às vezes com algum não vai chegar no nível sofisticado que nem a gente tá comentando aqui, mas algumas iniciativas para melhorar isso, tá? Então, como a gente estava conversando antes da nossa discussão aqui, né? Quer dizer, a gente treinar os professores melhores, colocar essas questões de modo geral, porque às vezes até no nível acadêmico, assim, nosso aqui, tem muito professor que não vem de uma formação pedagógica, não tem essa parte, e isso poderia ser incluído, uma formação de professores interna, uma preparação, até para ganhar melhor assim, esse contato com os alunos, né? Ter um desempenho melhor dos alunos também, tudo, né? Sim. Então talvez essa questão deve partir de todos os lados. Vindo de cima do MEC, a gente começar a produzir algum tipo de discussão e de melhoria, que isso pode chegar né, lá na ponta, do outro lado, né? E eu acho que tem que ser de todos os lados, os alunos também, né? E, claro, essa é uma coisa do lado dos pais e tudo, mas isso tem que ser discutido em casa, tem que ser discutido na universidade e no governo. Né? Há a intenção, existem grupos, né? Tem o Plano Nacional de Ensino que está falando sobre isso e tudo, a gente sabe que está sendo discutido, né? Mas a gente tem que fazer talvez algumas ações aqui para a gente ganhar, porque isso está hoje, está acontecendo hoje. A gente, às vezes, dá uma aula, não sei se vocês já tiveram essa percepção, sei lá, comigo, e a maioria dos alunos está com o celular na mão. Sim. Aí você fala, como assim? Você já foi para uma escola de ensino médio do Estado para ver como que é o comportamento dos alunos? E aí? É muito assim, eles põem aquele o capuz, o fone de ouvido, fica assim, o professor fica na frente falando. Você não sabe se está falando sozinho? Você está falando sozinho. Não, você está falando sozinho. É ineficiente, né? É totalmente ineficiente. Eles não têm interesse nenhum naquilo que está acontecendo ali. Eles não veem sentido algum naquilo. Estou falando de escola pública estadual, né? Essa é uma palavra importante. Não vê sentido. Não vem. Porque se você não vê sentido, tanto faz. Né? Isso. Então, é uma das coisas que a gente podia trabalhar. Criar sentido, né? Como fazer aquele ambiente ter sentido, né? Eu acho que é um foco bom para disparar com os professores e no ambiente universitário, né? Sim. Olha, foi ótimo, passou rápido, passou bem rápido. Nós já estamos encerrando aqui. Quero agradecer muito aos professores, acho que foi bem interessante, produtivo aí nosso debate, né? Espero que seja o primeiro de muitos, assim, que a gente ainda possa estreitar essa conversa aí. Agradeço bastante mesmo a presença de vocês e a gente segue agora aqui com a programação, com a continuação da programação do INIC. Obrigada.